Boa noite, me chamo Eli Santos Oliveira de Jesus. Estou cursando o 8º período do curso de Pedagogia. Estarei apresentando a minha socialização sobre o estágio comum curricular obrigatório, anos iniciais do ensino fundamental, cujo tema é Educação Inclusiva e os desafios da educação para todos. A educação inclusiva é, sem dúvida, um dos maiores desafios da sociedade. Desenvolvida na década de 70, ela envolve muito mais que pessoa com deficiência. Envolve também a família, a escola e a sociedade. Portanto, este é o foco do presente estudo, a inclusão de alunos com deficiência na classe regular. Hoje, observando alguns desafios, podemos ressaltar que falta muito ainda para que as escolas sejam adaptadas para receber crianças com algum tipo de deficiência. Falta recursos, tem a desvalorização da mão de obra, condições precárias nas instalações, incluindo a instituição nesse sentido. São alguns dos fatores que dificultam o processo, além de causar desmotivação no aluno e sua família. É muito importante quando a criança chega na escola que ela seja bem acolhida. E muitas crianças precisam também estar preparadas para ter esse contato com esse aluno, com esse novo coleguinha que está chegando, que porventura tem algum tipo de deficiência. Não é só essa criança chegar. Essa instituição tem que ter um preparo, tem que ter um treinamento com os profissionais, assim como uma aula inclusiva, que os colegas possam entender por que a criança deve ter os mesmos direitos que ela, de ocupar o mesmo espaço, o mesmo ambiente, e de ter o direito ao estudo e de estar sempre ali naquele processo de inclusão. As dificuldades enfrentadas pela educação inclusiva são principalmente a falta de formação, o preparo e a falta de recursos. O maior desafio é falta de recursos financeiros e humanos. Sabemos que mesmo tendo um professor ali atuando, às vezes esse professor não está apto a lidar com um aluno que chega com deficiência. Às vezes parte até do próprio professor essa resistência em ter um aluno com deficiência. E devemos de uma vez por todas quebrar esse paradigma. Não é? Temos que entender, o professor tem que entender que essa criança tem o mesmo direito que as outras que estão ali. Sabemos, claro, que o estudo tem que ser diferente, no sentido de adaptação do aluno. Aquela criança não vai chegar logo e a gente tem que lidar com ela como lidamos com os outros, no sentido de atividades, no sentido de lidar com ela precisa entender todo aquele mundo, todo aquele universo que ela está se envolvendo, todo o ambiente. É uma questão de adaptação também. É a prática do bullying. Sabemos que muitas crianças sofrem bullying na escola, por ter algum tipo de deficiência. Então, temos que preparar também nossas crianças em relação a isso. Nenhuma criança merece sofrer bullying simplesmente por ter algum tipo de deficiência, por ter algum processo na sua vida que precise de adaptação. Excesso de alunos. Às vezes temos uma infraestrutura não muito boa, não é? E não podemos dar o melhor para aquele aluno que está chegando. Tudo isso dificulta a vida desse aluno que está chegando. Aliar a educação à tecnologia. Sabemos que a tecnologia está avançada. Enfim. Então, o que acontece? Até para materiais básicos, não é? Adaptados, podemos também sentir falta disso. Às vezes a escola não tem o mínimo que deve oferecer àquela criança. Não tem. Então, falta muito ainda para que realmente possamos dizer que a educação é inclusiva. Não é verdade? A educação inclusiva não se limita ao ambiente escolar, mas se estende ao longo da vida do indivíduo. Ou seja, essa criança tem que ser amparada
o resto da sua vida, porque tem deficiências que a criança já nasce com ela. Então, tem vários tipos de tratamento, vários tipos de acompanhamento, uns mais graves, uns mais leves. Então, já tem crianças não que acontece alguma coisa ao longo da sua vida, algum tipo de acidente, ou essa criança sofreu alguma coisa, teve que ficar, por exemplo, na cadeira de roda. Por exemplo, essa criança sofreu alguma coisa, perdeu um braço, perdeu uma perna no acidente. Essa criança se tornou deficiente por algum motivo. Não nasceu com aquela deficiência, melhor dizendo. Então, essa criança tem que ser amparada o tempo todo, porque já é difícil para ela sofrer aquela deficiência, porque eu acho que as pessoas ainda têm essa mentalidade que, pelo fato da pessoa ser deficiente, ela não pensa, ela não age, ela não desenvolve sua parte cognitiva, sua parte motora, psicomotora. Devemos quebrar também isso de uma vez por todas. A criança perdeu um bracinho, ou nasceu sem um bracinho, perdeu uma perna no acidente, ou nasceu já com algum tipo de deficiência, não quer dizer que essa criança não tenha raciocínio, que essa criança não tenha capacidade de aprender. Eu, por exemplo, tive um professor cadeirante, por sinal muito inteligente. Não é verdade? Ele sofreu um acidente e ele ficou cadeirante, mas graças a Deus que não afetou o seu raciocínio, não afetou a sua parte cerebral. Ele é totalmente lúcido, só afetou sua parte dos movimentos, que hoje ele é cadeirante, mas é uma pessoa maravilhosa, extremamente responsável e extremamente inteligente. Não é verdade? Então, não afetou essa parte da vida dele. Não é de ter que ficar realmente ali de uma forma vegetativa, e só afetou mesmo a parte que ele ficou cadeirante. Mas o mais, ele tem aquela cadeira elétrica onde ele se movimenta, que é o exemplo que eu dei. Muitas pessoas não nascem com a deficiência, mas sofrem algum tipo de acidente, alguma coisa, e acaba tendo algumas lesões, não é que é para toda a vida. Uma escola somente poderá ser considerada inclusiva mesmo quando estiver organizada para favorecer a cada aluno, independente de etnia, sexo, idade, deficiência, condição social, qualquer outra situação. As ações que melhoram a inclusão da escola são conhecer bastante o aluno, investir na qualificação profissional do aluno, utilizar a tecnologia, a falta de formação dos professores, a ausência do apoio familiar, a carência do diagnóstico dos alunos, entre outras. As escolas precisam valorizar a diversidade e fazer um trabalho de inclusão e respeito. Em 2008, foi lançada a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e aprovada por meio de emenda constitucional. A pessoa com deficiência, de acordo com a Convenção, devem ser asseguradas sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis. Então, não importa se é criança, se é adulto, se é jovem, se é adolescente, ela precisa ser incluída, sim, no processo. Então, se vai para uma escola, a escola não pode dizer que não vai receber porque a criança é deficiente. Essa escola, sim, precisa estar preparada e investir de uma forma que possa receber esses alunos e dar um ensino digno e de excelência para todos eles. A Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pedagogia efetiva e inclusiva requer não apenas um professor capacitado, mas também tempo de planejamento, recursos, materiais e humanos, trabalho colaborativo, entre outros.
O que dificulta a inclusão escolar são a homogeneidade, tradição, preconceito, socialização e radicalização. São barreiras que dificultam o processo de inclusão. Devo ressaltar também a inclusão de crianças autistas, crianças em grau moderado, leve e grave. Sabemos que muitas crianças estão chegando nas nossas escolas ainda sem diagnóstico. E o primeiro processo, do professor é conviver com essa criança identificando alguns pontos que realmente a gente começa a analisar que essa criança precisa de ajuda. Devemos também ter essa sensibilidade, esse cuidado de chegar a abordar a família em relação a isso. Sabemos também que muitas famílias são resistentes e às vezes o preconceito vem da própria família e não dos pais. Os pais têm mais resistência em querer reconhecer que aquela criança é autista ou que tem outro tipo de deficiência, como TDAH, entre outras deficiências, que a criança já nasce com isso. Então, assim, às vezes o preconceito vem da própria família, e a resistência dos pais em reconhecer que a criança realmente precisa de ajuda. Então, devemos também ter essa sabedoria para abordar esse pai, essa mãe, que já está no processo ali, realmente percebendo que tem algo ali que precisa ser ajustado, vai percebendo alguns comportamentos da criança. Então, devemos ter muita sabedoria e coesão quando formos abordar também os pais para falar sobre essa criança. Eu já dei aula no maternal e tive uma criança autista, onde no primeiro dia que essa criança chegou, eu percebi logo que tinha algo ali que precisava, que essa criança precisava de ajuda. E eu comecei esse contato com a mãe, não falando logo sobre isso, mas explicando para ela como era o comportamento da criança, como essa criança agia na sala, como ela chegou. Comecei a perguntar como era ela em casa, se acontecia alguma coisa. E essa mãe, de qualquer forma ali, a gente cria um vínculo, porque não podemos ser só professor. Cheguei, dei minha aula e tchau, cada um que se vire. Não, devemos ser esse professor que acolhe, esse professor que se preocupa, esse professor ali que abraça a família também, que tenta ajudar de alguma forma, para que essa criança seja sempre amparada, para que essa criança fique muito bem o tempo inteiro. É a preocupação com a criança também, o bem-estar dela, porque nenhuma criança pede para nascer com deficiência, nenhuma criança pede para estar com algum tipo de deficiência. Nenhuma criança pede isso, nenhum adulto pede isso, nenhuma criança pede isso. Mas muitas crianças, muitos adultos têm um desafio todos os dias de conviver com esse tipo de deficiência. A criança, para a família, tem que estar o tempo todo ali, auxiliando, ajudando, vendo como é que faz. O adulto tem o tempo todo que está se adaptando, porque às vezes não são respeitados, às vezes não estão no mesmo nível. Podemos, então, quebrar isso também. O respeito é a principal forma para que todas as coisas se encaixem. E tem uma citação de Paulo Freire que diz: a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Então, que não sejamos esse professor que quando chega uma criança na sala, o que é que eu vou fazer agora? Como é que vai ser? Não, que possamos realmente acolher, que possamos realmente ensinar aos nossos alunos o respeito mútuo, o acolhimento. E isso é muito importante. Com certeza, essa criança que está sendo bem acolhida, essa criança que está ali sendo assistida, terá um futuro extremamente brilhante, pois sabemos que todo investimento é válido, não podemos parar. Não podemos aceitar menos que isso. Não podemos diminuir nossas crianças, nossos adolescentes, nossos adultos, porque tem algum tipo de deficiência. Todos têm direito de estar onde quiserem também. Todos têm direito de fazer, de fazer a mesma faculdade em que outras pessoas fazem. Todos têm direito à inclusão. Todos têm direito de pegar o lugar no ônibus.
Todos têm direito de estar onde quiserem e sonhar o sonho de todos. Então, é necessário respeito. Eu encerro minha socialização pedindo respeito e encerro minha socialização mais uma vez pontuando que nós professores devemos sim nos capacitarmos o tempo todo para dar o melhor de nós, para que todas as crianças se sintam o tempo todo acolhidas. E eu, enquanto professora, é minha didática de vida. Eu quero fazer a diferença na vida da criança, sendo ela deficiente e sendo ela normal, porque cada um deve ocupar o lugar que merece e todos nós merecemos respeito. Nossas crianças merecem respeito, nossos adolescentes merecem respeito, nossos jovens merecem respeito e nossos adultos merecem respeito. Obrigada.